Dia, desafios e benefícios do cuidado multidisciplinar à pessoa idosa. A moderadora nossa, colega conselheira e terapeuta ocupacional, doutora Marta Maria Neto Silva, graduada pela PUC Goiânia em 2003, pós-graduação em reabilitação do membro superior pela Universidade de Castelo Branco do Rio de Janeiro em 2005, especialização multidisciplinar em saúde da família pela Universidade Federal de Goiás em 2010 e especialização em saúde do trabalhador pela Universidade Federal de Goiás em 2013 e prestadora do serviço da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, a CACI, há 16 anos. É conselheira do CREFITO atualmente e ex-presidente da ATO-GO. E também ela presidiu o congresso em 2017, Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional. Convido ela a apresentar a mesa hoje e ser a moderadora. Sucesso, pessoal, nessa mesa. Boa noite. Boa noite a todos. É com grande alegria que damos início a esta noite, na Semana da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, um evento realizado pelo CREFITO 11, a subsede Goiás. Neste momento, iremos apresentar a mesa Gerontologia, né, os desafios da equipe multidisciplinar. E eu convido, neste momento, a colega Ana Amélia, doutora Ana Amélia Tavares Silva, com o tema Visão da Fisioterapia na Síndrome da Fragilidade do Idoso. Ana Amélia é fisioterapeuta, graduada pela PUC em 2004, pós-graduada em Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva pela PUC em 2008, curso de formação em especialista em acupuntura e pós-graduanda em neurofuncional pela Faculdade CEAF. Trabalha como prestadora de serviço na CACI, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, na assistência a idosos, com fisioterapia, atividades, fisioterapia em ortopedia, neurofuncional e respiratória. Seja bem-vinda a todas. Com você, doutora Ana Amélia. Olá, boa noite. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, tá? Então, hoje eu vou abordar com vocês a síndrome de fragilidade no idoso, né? E o que significa essa fragilidade? Ela é conceituada como uma síndrome clínica, que ela pode ser identificada pela perda de peso involuntário, uma anorexia, a exaustão, a fraqueza, a diminuição da velocidade da marcha, o déficit de equilíbrio, também pode estar associada à perda de massa e força muscular. Ou seja, essas características clínicas, elas são atribuídas ao envelhecimento, mas também está associada com presenças de comorbidades. E essas manifestações clínicas, elas podem levar a riscos adversos, como queda, né? A incapacidade funcional do idoso, incontinência urinária, hospitalização e até mesmo a morte. E essa fragilidade, ela está associada com uma idade e com umas doenças crônicas que surgem na fase avançada da vida do idoso, sendo que essas patologias, elas são menos letais, mas ela evolui no processo de envelhecimento. Um exemplo é a diabetes, a hipertensão, algumas doenças neurológicas, sequelas de AVC, né? E o Paxo, porque esses pacientes eles vão sendo tratados com medicamentos, né? E com a equipe multidisciplinar, mas com o avançar da idade, também esses sintomas vão piorando, né? E aí, quais são esses critérios que, observando no idoso, para que ele se enquadre nessa síndrome, né? Então, é uma idade igual ou superior a 80 anos, a depressão, a instabilidade postural, alteração de equilíbrio e também da marcha, a perda de força, da amplitude de movimento,
comprometimentos nos membros inferiores e o déficit da visão. Então, essas condições é instável e ela está associada ao declínio funcional do idoso, né? Que pode causar dificuldades para ele realizar as atividades de vida diária. E isso pode resultar ou não na perda de autonomia, tá? Eu vou estar falando, mas se alguém quiser parar e argumentar alguma coisa, tranquilo, tá bom? E, assim, tem alguns componentes fisiológicos que pode favorecer essa síndrome de fragilidade, né? Nós temos alterações autoimunes, que é uma ativação imune generalizada, que está associada com o processo de envelhecimento. Também tem as alterações neuroendócrinas, que ocorre um declínio dos hormônios testosterona, estrogênio e entre outros, né? Mas que também está associado com o nível de cortisol, tá? E a sarcopenia. É assim, eu vou destacar mais a sarcopenia porque é interessante para nós fisioterapeutas, né, ressaltar, porque ela tem uma consequência grave quando o idoso apresenta esse tipo de situação, que é a diminuição da força, a baixa intolerância aos exercícios e a redução da velocidade da marcha. Então, o que seria essa sarcopenia? Ela é a perda da força e da massa muscular que está associada à atrofia das fibras musculares rápidas do tipo 2 e a substituição do tecido adiposo e fibrótico, com a diminuição da síntese proteica, ocorrendo a redução da força e da deficiência desse músculo, né? Então, o paciente ele vai perdendo toda essa habilidade de força, para caminhar também, ele vai perdendo esse equilíbrio, porque ele vai perdendo tanto a massa muscular como a força também. E aí, essas consequências, o que vai levar? Vai levar um grande impacto na funcional para o idoso, porque vai diminuir a força muscular, vai diminuir a intolerância, né, aos exercícios e leva à diminuição da capacidade de fazer as atividades de vida diária dele, né? O básico mesmo, vestir, fazer as higienes pessoais dele, né? E, consequentemente, vai causar aumento à dependência, né? E outro fator que a sarcopenia pode também provocar, que essa perda dessa massa, ela pode ser acompanhada com ganho progressivo da massa gorda. E isso aumenta a resistência periférica à insulina e pode resultar numa diabetes do tipo 2, né? Então, eu acho assim interessante que eu vejo que alguns pacientes, com orientação, lógico, do médico ou do nutricionista, eles vêm com suplemento nutricional que é rico em proteína. Isso vai ajudar, vai ser benéfico, né? Para ganho de massa, para ganho de força, e isso também vai ajudar na nossa terapia, que ele vai ter ótimos resultados, né? E isso eu vejo muito, eu acho muito interessante. Mas assim, colocando mesmo, e isso a gente pode estar conversando com um profissional, lógico, para ele estar indicando o melhor suplemento, né? Que isso não cabe a gente, mas acho interessante estar associando também a esse tipo de suplemento nutricional, tá? E aí, sim, com relação às intervenções fisioterapêuticas, então, eu tenho apresentado resultados significativos, né? Ganho de amplitude de movimento, melhora da marcha, melhora do equilíbrio, da coordenação motora, redução da queda e um bem-estar ao nosso idoso, né? Porque ele vai estar mais confiante, né? Para fazer as atividades de casa. Então, é isso que a gente mostra, essa dependência que a gente consegue, não só a fisioterapia, mas a equipe multidisciplinar, e eu acho que é isso que torna-se nosso trabalho como prestador do plano que a gente presta, porque a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, cada um vai na sua área, equilibrando aquele paciente, e a gente vai seguindo, assim, tendo os bons resultados, tá? Então, vale a pena ressaltar que a prevenção é uma estratégia importante e eficaz. Então, quanto mais rápido a gente consegue colocar esse idoso num programa, né, de uma equipe disciplinar,
Então, isso vai favorecer ele, né? Então, a gente vai conseguir o quê? Retardar esses sinais e sintomas causados pelo declínio funcional e até mesmo pela patologia que ele apresenta, né? A patologia primária, o secundário, que talvez o paciente tenha várias patologias, e a gente consegue retardar esses sintomas, tá? E aí, que conduta, assim, nós, fisioterapeutas, utilizamos? Podemos utilizar exercícios de fortalecimento, né? Começa com cargas leves, e à medida que o idoso for conseguindo, a gente vai aumentando essa carga, tá? Mas com o objetivo de quê? Melhorar a marcha, a força, a velocidade dessa marcha também, né? E também vai melhorar o desempenho dele para fazer atividades físicas. Então, ele vai estar mais disposto, né? E também ele vai estar conseguindo, né? Isso que ele vai ser prazeroso, porque ele vai ver o progresso a cada dia dele, né? O outro são os exercícios aeróbicos, né? Que é a caminhada, o alongamento, exercício de equilíbrio estático, dinâmica, o pilates, a natação, treina com bicicleta, né? Que vai o quê? Promover um melhor condicionamento físico para ele, vai prevenir as quedas, vai ganhar amplitude de movimento, melhorar aquela velocidade da marcha, que vocês podem observar que às vezes algum idoso, aquela marcha mais rastejante, né? Perda de equilíbrio, tanto estático como dinâmico. Então, se ele consegue todos esses objetivos, como que é? A dependência dele vai ser muito boa, ele vai conseguir transitar dentro de casa, ele vai conseguir vestir uma roupa, né? Ele vai conseguir fazer as suas higienes pessoais. Então, é isso que a gente tem que estar proporcionando, né, para o nosso idoso. Então, a fisioterapia ela tem um papel de reabilitação, né, nos pacientes de síndrome de fragilidade, para auxiliar, né, no alívio dos sintomas e proporcionar o quê? Uma independência e uma melhor qualidade de vida para eles, né? Até no meio social, porque se eu consigo, meu paciente de 95 anos, ele conseguir ir no shopping, ele conseguir fazer visita para os parentes, isso é muito gratificante para ele, né? Sair, também conseguir socializar, né? E a gente vê assim a grande importância da equipe multidisciplinar. O médico é bom estar direcionando esse idoso para o geriatra, assim como tem um pediatra para criança, vamos também direcionar o nosso idoso para o geriatra, né? E aí tem o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, assistente social, o nutricionista, os enfermeiros e também a gente precisa levar a participação dos familiares, né? A importância da família na vida desses idosos, né? E também do cuidador, porque assim, a gente vê que, no caso, tanto eu como a doutora Marta, que atende em domicílio, às vezes vê muita ausência dos familiares, né? E a gente tem que trazer eles. É muito gratificante. A Marta mexe muito com as terapias manuais, a pintura, então eles ficam muito satisfeitos de fazer isso, o progresso deles, né? Então a gente tem que trazer a família, né? Porque isso vai melhorar no aspecto psicológico, cognitivo e social, né? Então, assim, não existe um tratamento assim, específico assim, para a síndrome, né, de fragilidade no idoso, mas um acompanhamento periódico, com uma avaliação global da equipe multidisciplinar, ele é capaz do quê? De retardar o declínio funcional e prevenir a fragilidade, né? E com isso vai diminuir o quê? O índice de hospitalização e também o índice de instituições de abrigo de idosos, né? Porque eles vão estar mais dependentes. Então, assim, como a nossa mesa, o tema é o desafio, os benefícios do cuidado disciplinar ao idoso, eu vejo que tem muito desafio, mas eu também tem muito benefício, né? Eu vejo assim com meus pacientes, eu amo o que eu faço, assim, eu vejo assim que tem pacientes que eu atendo 6, 7 anos, eu consigo. Às vezes a gente tem um ganho, mas depois você fala assim, Ana Amélia, mas não vai ganhar, mas eu vou estabilizar, né? Eu vou deixar ele dependente o máximo possível. Vai ter as comorbidades que lá futuramente vai me atrapalhar. Vai, e é isso que mas a gente consegue retardar ao máximo.
Então, assim, era isso que eu queria colocar. Eu agradeço muito, muito pelo convite, tá? E eu passo a palavra para a doutora Marta. Parabéns, Obrigada. doutora Ana Amélia, que bela apresentação. É muito importante ouvir você falar aí com tanta emoção, né, desse nosso trabalho, que é cuidar dos nossos idosos, nessa assistência domiciliar. Agradecemos pela participação nesta mesa. Obrigada, tá? Então, uma boa noite a todos. Convidamos agora, para dar continuidade à nossa mesa, a doutora Tatiana Enidia Oliveira Silva, com o tema Autonomia e Cuidado da Pessoa Idosa. Ela é terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade Católica de Goiás, com especialização em Saúde da Família pela Universidade Federal de Goiás, UFG, formada em auriculoterapia em 2010, curso de classificação de funcionalidade e saúde, a CIF, em 2011 e 2015, pós-graduada em reabilitação de membro superior, especialista em saúde mental, atualmente cursa especialização em gerontologia e gestão da assistência ao idoso, experiência de 10 anos como terapeuta ocupacional no Hospital CRIR, Centro de Reabilitação e Reabilitação, Dr. Henrique Santilo, realiza atendimentos e orientações domiciliares para pacientes adultos, idosos, enfocando na reabilitação e readaptação nas condições funcionais, utilizando os protocolos e procedimentos específicos. Seja bem-vinda, doutora Tatiana, palavra com você. Boa noite, Marta, boa noite a todos. Primeiramente, tá dando para escutar, beleza? Tá tudo certo? Eu queria que você autorizasse para mim passar os slides. Permitir. Apareceu. Ai, ficou mudo agora. Apareceu para você? Aí, voltou o som para mim aqui também agora. Apareceu os slides? Saiu. Saiu? Vou tentar aqui de novo. Ficou mudo, mas voltou o som. Permitir. Pronto. Tá me ouvindo? Os slides dela estão com você? Tá aparecendo os slides, Marta? Se não aparecer, não tem problema. A gente te ouve, mas a gente não. Doutora Tatiana, Pronto. se você quiser, eu estou com seus slides. Então, você pode sim. Agora eu estou ouvindo. Voltou. Eu acho que eu posso começar? Pode começar, Tatiana. Tá. Primeiramente, Marta, eu gostaria muito de agradecer o convite. Muito feliz de poder participar desse marco importante da nossa categoria. Obrigada a você, obrigado Crefito 11 pela belíssima organização do evento. Hoje, eu estou aqui para falar sobre a autonomia e o cotidiano da pessoa idosa. Quando a gente fala, eu trouxe uma definição de autonomia, um conceito, uma definição,
que a autonomia se caracteriza pela liberdade que o indivíduo possui para tomar decisões, pela capacidade de fazer escolhas e conduzir as suas próprias ações. E aí eu coloquei aqui para vocês. Tá dando para escutar direitinho, porque fica mudo aqui para mim, tá? Não tá? Assim, tá? Ok. Tá ótimo, Tatiana. Obrigada. Eu coloquei aqui para vocês 3 questões essenciais: decisões, escolhas e ações. Então, até que ponto hoje os nossos idosos eles conseguem decidir o que fazer? O que eles conseguem escolher o que comer, o que vestir, o que eles conseguem escolher aonde ir. Então, até que ponto hoje a família desses idosos, com esses tantos de cuidados, deixam eles terem a liberdade e a autonomia para fazer a escolha deles. Eu trouxe uma foto para vocês de um abrigo de longa permanência, onde eu trabalhei por um período. É uma foto de grupo que a gente estava fazendo uma atividade de cozinha terapêutica. E quando a gente não pode deixar de citar essas instituições de longa permanência, no caso dessa era uma instituição particular. E como que nós podemos introduzir, já que dentro da casa é tão difícil, como seria essa questão dentro dessas instituições de longa permanência? E sem contar que essas instituições, essa que eu estava trabalhando nesse período, era uma instituição particular, que é totalmente diferente dessas instituições públicas, né? Então, nessa instituição, a roupa era individualizada, cada pessoa tinha a sua roupa própria, inclusive essa roupa era lavada separada. Era a lavanderia que fazia esse serviço, não era próprio o abrigo que fazia, justamente para essa roupa ser lavada separadamente. Eles, nessa instituição, cada idoso dormia num quarto. Então, não era permitido mais que 2 idosos dentro do quarto. Então, cada idoso era uma pessoa por quarto. Eles tinham o privilégio de ter cabeleireiro que ia lá toda semana, ia manicure, cuidar da unha das pacientes, né, dos idosos. A alimentação era feita, um cardápio diário da nutricionista, só que na hora das refeições eles poderiam servir o que aquele dia lhe agradava mais para comer. Ou, eu gosto mais de carne, não, eu gosto mais de salada. Então, todo dia havia o cardápio, eles que se serviam na hora de comer. E eu não posso deixar de falar que nós, profissionais de saúde, temos o dever de compreender todo esse processo de envelhecimento em todas as suas dimensões, que nós conhecemos que esse processo é em 4 dimensões. Eu não posso ver esse ser humano só na questão biológica, não. Eu tenho que observar ele na questão biológica, na questão psicológica, social e espirituais. Porque isso vale em conta, sim, para esse ser humano, para esse indivíduo, que a gente tem que ver ele como um todo. E a gente necessita respeitar essa autonomia, essa decisão, essa escolha desse idoso sobre os seus cuidados, né? O Estado, hoje em dia, ele vem já há alguns anos, né, trazendo algumas políticas, né? Existe a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Quem trabalha com esse público, principalmente na área do SUS, é muito importante conhecer sobre essas políticas que o governo, que o Estado vem aprovando leis para o envelhecimento saudável dessa população, envelhecimento ativo e saudável. Um dos principais objetivos é dar promoção à autonomia desse idoso. E não só promoção da autonomia também, não. Ele também, essa política, ela fala muito bem sobre a independência, integração e a participação efetiva desse idoso na nossa sociedade. Quando lemos o Estatuto do Idoso, ele aborda que o idoso, ele é idoso tendo uma idade igual ou superior a 60 anos.
Só que mês que vem vai ter eleição. Na eleição, é obrigado a votar pessoas com até 70 anos. Isso influencia diretamente na questão da autonomia dessa população, que a gente sabe que vem crescendo a cada vez mais. E com isso, novas leis, novas regras, novas políticas vêm surgindo para melhorar essa questão tanto da autonomia, da liberdade, da funcionalidade desse idoso. E hoje nós sabemos, não só hoje, isso já vem de longas datas, que o envelhecimento ele está coberto de preconceito, né, de estereotipos, de julgamento, e que isso influencia sim no cuidado a esses idosos, mas que muitas situações do cotidiano a gente observa que tanto nós, profissionais, como a família menosprezam a capacidade de decisão desse idoso, fornecendo às vezes muitas informações superficiais, inverdades, nunca relata realmente o que está acontecendo com ele, qual que é a realidade que está, que é a patologia dele, impedindo ele de exercer a sua autonomia para decidir o que é melhor para ele, para o seu cuidado. E para essa autonomia ser respeitada, deve-se levar em consideração que as decisões adotadas por esses idosos têm que estar embasada em seus princípios e valores. Não adianta eu querer condicioná-lo a uma determinada realidade que ele nunca viveu, isso não foi de experiência de vida dele. Então, esses princípios, esses valores, têm que ser respeitados por nós profissionais. E aí, como que tudo isso pode influenciar no cotidiano dos nossos atendimentos, né? Da nossa rotina com os atendimentos dos nossos pacientes? Existem escalas, avaliações para classificar essa capacidade funcional desses idosos e apontar quais são exatamente as atividades que precisam de uma assistência ou uma supervisão por parte da família ou de um cuidador ou até mesmo do profissional da saúde. E seja qual for o grau de dependência do idoso, ele deve sempre ser estimulado ao autocuidado, mesmo que parcialmente, dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições, que a gente sabe que às vezes demora um tempo maior para realizar determinada tarefa, determinada atividade, mas a participação no autocuidado exercita a autonomia dele e, claro, que vai promover a sua autoestima. O tanto que é bom quando a gente é produtivo, né? A gente vem falando tanto isso no nosso cotidiano, mesmo que as pessoas idosa encontra-se no estado mais fragilizado, né, com a medida mais, com a dificuldade de realizar determinada autonomia, ela sempre deve ser estimulada. E isso é um parêntese que eu quero abrir aqui. Quantas vezes a gente chega na casa do nosso paciente e naquele dia ele só quer conversar, ele só quer relatar alguma coisa que aconteceu, contar uma história que ele escutou da família dele. Então, essa escuta ativa naquele dia, naquele momento, é tudo que ele precisa. Então, a gente tem que entender a singularidade dele, do envelhecimento de cada pessoa. A escuta ativa dessa população idosa, com o passar do tempo, da minha experiência profissional, hoje em dia eu estou no atendimento domiciliar, ele quer um momento de atenção, um momento de carinho. Então, essa escuta ativa é muito positiva no autocuidado, na autonomia dele, para ele entender que ele está sendo ouvido por alguém, que tem alguém ali que interessa pela história dele, né? Pela história de vida ou algo que aconteceu naquele dia. E para finalizar, no slide que eu tinha montado para vocês, tem uma foto muito legal que eu gosto, que eu coloquei pouco tempo atrás na minha rede social. Eu tenho um talão de cheque que eu mandei fazer na gráfica, igualzinho um talão de cheque, chama talão de cheque do amor. E tem um paciente meu que ele sempre me pagava no final do mês, ele preenchia o talão de cheque, né?
e me pagava as sessões referente àquele mês, tanto para mim quanto para a equipe multi que atende ele, que é uma equipe excelente, inclusive. E aí a família, por decisão da família, na verdade, da Nora, que acabou que começou a tomar conta dessa questão financeira dele, decidiu que ele não iria mais preencher os talões de cheque dele, as folhas de cheque, que isso ia ser tudo por parte dela. Chegaria no final do mês, ela repassaria, pagaria a gente por transferência bancária. E isso mexeu demais com ele. Porque aquela questão de... Ele é um homem, né? A questão do homem, do provedor da casa, que ele tinha a satisfação de preencher aquela folha de cheque para mim, né? Foi tirada dele. E assim, sem explicação, não teve um carinho, uma orientação para falar para ele. Isso magoou ele demais. Então, assim, como que uma coisa simples para ele era tão grandiosa, né? E foi muita conversa, muito treino. Aí foi quando eu providenciei esse talão de cheque e a gente foi treinos em cima de treino para preencher o canhoto do cheque, para depois ela saber para onde que tinha ido esses cheques, né? E aí a família aceitou que ele voltasse a preencher o talão de cheque dele com muita luta, com muito treino, com muita responsabilidade, que a gente sabe que mexer com dinheiro não é fácil, mas a gente conseguiu esse resultado positivo. E para finalizar, eu quero ler uma frase que eu gosto muito. Tudo que existe e vive precisa de cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa de continuadamente ser alimentada. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. É uma frase grande, mas que eu levo comigo quando eu vou para a casa dos meus idosos atender ele, porque eu sei que a cada atendimento meu, ele é individual, ele é personalizado, que eu estou ali naquele momento, naquela 1 hora, para me entregar para ele, para que eu consiga, naquele momento lá, tentar levar o máximo de mim para ele, para levar uma melhor qualidade de vida para ele. É isso, Marta, obrigada. Obrigada, Tatiana, pela bela experiência expostas aí para todos que estão nos ouvindo, né? Você tem um vasto conhecimento nesta área domiciliar e é um prazer enorme ter ouvido aqui essas palavras com tanto carinho, né? Falando dos nossos idosos, né? Dos nossos trabalhos. Muito obrigada. Doutor, eu preciso que o senhor tire aqui, para eu... Tatiana, aí você devolve aí para ele, tá? Aqui. E dando continuidade à nossa mesa, né? Convidamos a nossa terapeuta ocupacional, Yara Helena de Carvalho Paiva, com o tema Cuidando de Quem Cuida. Yara é mineira, é terapeuta ocupacional, lotada hoje na Secretaria Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, como coordenadora de tecnologia assistiva, sócia fundadora da Plenos Espaço Terapêutico e conselheira do CREFITO 11, mestre em psicologia pela UNB, com especialização em saúde do idoso e formação em reabilitação cognitiva. Seja bem-vinda, Yara, com você. Obrigada, Marta. Eu cumprimento a mesa, né, em nome da Marta. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de ter essa troca. A gente compartilhando, né, vivências, conhecimento com as colegas, isso só acrescenta e na formação da gente, na vivência da gente. Então, eu sou muito grata, né, desse momento.
E eu tive a felicidade de vir depois das duas que colocaram, tanto a Ana Amélia quanto a Tatiana, que eu acho que trouxe algumas coisas que vão estar contribuindo contribuindo nessa reflexão, que a minha proposta é trazer algumas questões para a gente poder estar refletindo sobre o cuidado, né, de quem cuida. Então, eu já passei a minha apresentação, não sei se vocês vão estar passando por aí, que aí eu vou falando aqui e vocês vão... Vou aguardar a Tatiane devolver o host para mim. Ok. Enquanto isso, eu vou só falando algumas coisas, né? A gente, né? A Ana Amélia falou muito a questão do envelhecimento, né? E as consequências desse envelhecimento. E a gente tem que ver, e quem fala muito isso é a doutora Ana Cláudia Quintana, que mais cedo ou mais tarde, né, e de acordo com a mudança hoje do perfil dos idosos, do próprio envelhecer, nós vamos estar numa situação ou de cuidar de alguém ou sendo cuidado por alguém. Ou a gente cuida dos pais porque eles estão envelhecendo e vivendo mais, ou isso vai acontecer com a gente vai envelhecer, viver mais e a gente vai ser cuidada por alguém. E essa experiência, né, tanto de um lado quanto do outro, em maior ou menor grau, a gente vai viver um processo, né, de dependência, de perda de autonomia, né, que a Tatiana colocou bem. E a gente, no senso comum, a gente ouve muito a questão assim, eu não quero ser um fardo, né? Um peso para minha família, né? Isso é muito comum, e a gente mesmo fica pensando nisso, né? Eu não quero dar trabalho para os outros. Então, diante dessas colocações, a minha proposta, pode passar o próximo, é a gente trilhar um caminho em que a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é o cuidar, né? Quais são os tipos de cuidadores que existem, né? A síndrome de burnout, que muitos de vocês já conhecem, mas eu vou trazer alguns elementos aqui para a gente refletir, e o cuidando de quem cuida. Próximo. Se a gente for pensar o que é cuidar, vendo tanto no dicionário, mas se a gente for para o senso comum, e baseado no que eu já coloquei e o que as colegas colocaram, a gente sabe que é uma ação, né, em direção ao outro ou a si mesmo, né, no sentido de você zelar ou tomar conta dessa pessoa ou da sua própria pessoa, vamos dizer assim, né? Então, a gente assume essa responsabilidade ou de zelar pelo outro ou de zelar pela gente, seja em nível saúde ou todos os aspectos que compõem, né, o ser humano. E esse zelar e tomar conta, esse cuidar, ele traz uma certa foco, né? Uma direção, é você dar atenção àquela pessoa, você estar de olho, né, naquela pessoa, tá? Então, é importante hoje a gente pensar e ter como referência que esse cuidar não é só cuidar do outro, mas é o autocuidado também. E isso eu queria trazer como forma de reflexão para a gente. Próximo. A origem da palavra, ela é latina, tá? Ela se refere diretamente ao cuidado do corpo e do espírito, passando, né, o período da Idade Clássica e da Idade Média, e vindo muito da questão do cristianismo. Eu acho que o cristianismo ele traz para a gente essa responsabilidade ou esse valor, né, de cuidar tanto da alma e salvar a gente, né, no sentido de a gente ter um lugar reservado no céu. Então, esse cuidado vem muito nesse aspecto, nessa perspectiva. Próximo. E aí, então, a gente vai mais para a questão científica, buscando um pouco mais desse conceito, e Erickson ele traz que o cuidado, né, é um compromisso amplo de cuidar das pessoas, ou cuidar das coisas, de produtos, de locais, enfim, né?
com os quais aprendemos a nos importar. Mas também depende das forças que surgiram nas fases dos desenvolvimentos anteriores. Está muito ligado com uma esperança e vontade, propósito e habilidade, fidelidade e amor. E eu queria muito que a gente depois voltasse nessas palavras, tá? O cuidar e o cuidado está relacionado com o fato da pessoa que cuida estar no mundo da outra pessoa que é merecedora desse cuidado. É uma interação profunda, intensa, durante um ciclo de vida. Saiu a tela aqui da minha apresentação. Se vocês puderem voltar aí, me ajudaria. Então, outros, como Rios e outros colaboradores, eles trazem também essa coisa do o cuidar além de uma atitude de amor e interesse por outra pessoa. Obrigada. E geralmente é considerado um atributo positivo, independente do tanto que ele eu ia falar assim do peso, mas aí eu queria pôr isso entre aspas, tá? Independente do trabalho, do comprometimento, ele tem essa conotação positiva. O cuidar, ele exige uma atenção, principalmente do estado do bem-estar do outro, voltando àquelas palavras, né, como esperança, uma vontade, uma fidelidade a esse cuidado. Boff, ele traz como sendo o oposto do descuidado ou o oposto do descaso, né? Cuidar é mais um ato, é uma atitude. Então, aí a gente vê assim, está muito ligado à ação, ao fazer. Abrange mais do que um momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, e a gente sabe disso, que muitas vezes acaba sendo a ocupação, né, de alguém, da família, enfim, aí a gente vai ver os tipos, né, de cuidadores, tá? Ele representa também como eu já falei, uma preocupação, a responsabilidade, o envolvimento afetivo, né, com o outro. Próximo. Então, quais seriam esses tipos, né, de cuidadores? Nós temos o cuidador formal, que é aquele cuidador contratado, que ele é um profissional, sim, e está ali, né, para prestar esse serviço. No entanto, geralmente ele faz uma escala, mas ele tem as questões dele pessoais, né, a vida pessoal dele, ok? A gente tem o cuidador informal, que o que a gente vê não é comprovado cientificamente, né? Eu não tenho como falar isso para vocês em termos de números, mas o que a gente observa é que a grande maioria são as mulheres que têm essa vocação, né, de estar nesse papel de cuidadora. É alguém da família que ou está aposentado, ou não tem outro trabalho, ou muitas vezes sai do seu trabalho para poder cuidar do familiar que está necessitando desse cuidado. E temos o profissional, que são os profissionais que estão ligados a uma empresa ou alguma outra situação, que prestam esse serviço de cuidado. E por que eu separei? Porque a gente vai tentar entender como cada um, né, está nessa função de cuidador. Seria muito interessante, e a Tatiana trouxe isso na fala dela, que essa disponibilidade de estar à função do outro tivesse um tempero fundamental, que é a questão do amor, dessa dedicação. E muitas vezes, seja ele cuidador formal ou informal ou profissional, muitas vezes essas pessoas estão nesse lugar porque precisam, elas têm que estar nesse lugar. Assim como muitas vezes esse membro da família não tem escolha, só eu que posso. E isso não é feito
com esse tempero a mais que eu coloquei. Então, tudo isso é interessante a gente levar em consideração para a gente poder entender o contexto e isso vai estar repercutindo no dia a dia mesmo, no momento desse cuidado, tá? Pode passar? Hoje a gente sabe, e é muito falado, e tem muitos trabalhos que trazem a questão da síndrome de burnout. Ela é caracterizada como um distúrbio psíquico, né, de um estado de tensão emocional e estresse provocado por uma condição de trabalho desgastante. Tem, né, relatos de que professores e policiais que estão em situações desgastantes, né, são as classes mais atingidas, mas eu tenho cá minhas dúvidas. Próximo. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é considerado um distúrbio psíquico desde 1974, quando foi descrita por um médico americano. E aí, então, nessa publicação, ela já traz outros profissionais que têm apresentado a síndrome de burnout, né? Tanto da educação, da saúde, da assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam dupla jornada, elas correm um risco maior de desenvolver esse transtorno por estarem expostos a condições estressantes, né, de uma forma mais incisiva. A principal característica desse estado de tensão é um estresse crônico que é produzido por uma condição de agravo, né, de trabalho físico, emocional e psicológico, que são desgastantes, né? E isso a gente não pode fazer julgamento de valor, que pode ser que algumas pessoas têm uma resiliência maior do que outra, conseguem lidar melhor do que outra com esse trabalho desgastante. Então, por isso que a gente não pode fazer esse julgamento de valor, tem que ser entendido como sendo uma característica, uma manifestação daquele indivíduo que está em sofrimento. Então, essa síndrome ela se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige um envolvimento interpessoal direto e intenso, próximo e de grande responsabilidade. Então, essa síndrome, ela leva, né? Quais são os sinais? Ela leva uma exaustão, cansaço, uma sensação de estar fisicamente esgotado, raiva frequente, né? Cinismo, negativismo, irritabilidade, ideias persecutórias, ganho ou perda de peso, isso tem muito, dores de cabeça, síndrome gastrointestinais frequentes, insônia, depressão, limiar de tolerância rebaixado em situações de cotidiano, falta de ar e sensação de desamparo. E em termos de sintomas, próximo, a gente vê essa sensação mesmo de fadiga, né, esgotamento, que reflete em atitudes negativas. Muitas vezes elas passam a estar entrando com atestados frequentes, uma certa agressividade, parece que ela já está em alerta, né, para responder em qualquer estímulo, mesmo que não... responder de uma intensidade inadequada, né? Outras levam ao isolamento, e muitas vezes há essa mudança de humor brusco nela, a pessoa passa de um estado para outro de uma forma rápida, né, e muito frequente. Irritabilidade, dificuldade de concentração, lapso de memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima e uma resposta física, né, uma somatização, que é dor de cabeça, enxaqueca, entre outras aí. Próximo. Então, quais são as estratégias, né, para a gente enfrentar tudo isso? Eu vou repetir, assim, a gente não julgar, a primeira coisa, tá? A gente conhecer mesmo, saiu de novo a apresentação, gente. Conhecer o sujeito, o contexto em que ele está inserido, né?
seja a questão familiar, social, ou mesmo se ele estiver sozinho, a gente tentar intervir e interagir de uma forma respeitosa, mas levando em consideração sempre a busca do melhor bem-estar, construir um elo, né, um espaço de comunicação, transformação e produção de saberes e tecnologias, considerando aspectos econômicos, culturais, políticos e sociais. Então, a gente facilitar ou minimizar o estresse, tanto físico quanto emocional, e lançar a mão de recursos que a gente, né, pode estar buscando. E muitas vezes, como a Tatiana trouxe, buscar um espaço mesmo de reflexão, de conversa, de busca ativa, né? Como ela colocou muito bem. Próximo. A gente tem que... Pode passar o próximo, tá, gente? E aí, então, a partir dessas reflexões, a gente olhar um pouquinho para a gente e pensar o que é que eu tenho feito para cuidar de mim enquanto profissional, tá? A gente sempre tem a desculpa da falta de tempo, né? Para a gente não praticar atividade física, não ter momentos de lazer que são importantes, momentos de descontração, a gente mudar um pouco mais o nosso, refletir mesmo o estilo de vida que a gente está levando, a gente está favorecendo os aspectos que compõem o ser humano, aspecto físico, emocional, psicológico e espiritual, né, como a Tatiana também trouxe, evitar os excessos de coisas que não fazem bem a gente ou até acaba acentuando um pouco a ansiedade e a depressão. Então, uso abusivo de álcool, de drogas, né? Avaliar as condições de trabalho, muitas vezes a gente precisa sair desse cenário, olhar de fora e ver o que é que eu posso estar fazendo de diferente para melhorar esse ambiente, buscando sempre uma qualidade de vida. Avaliar também as possibilidades de propor uma nova dinâmica, né, para a minha rotina diária, distribuir um pouco mais as minhas tarefas para que não fica excessivo em determinados dias, ouvir a opinião de seus familiares, amigos e colegas, né? A gente está atento aos sinais das outras pessoas, muitas vezes a gente se defende, né? E não quer aceitar, mas somos humanos, então a gente tem que pensar que a gente também está sujeito né, aos sinais e sintomas. E principalmente, mesmo a gente sendo profissional, a gente está aberto para a gente procurar ajuda. A gente precisa, sim, de ajuda, não é só a gente ajudar o outro. E falando do cuidador dos nossos pacientes, alertá-los a isso. Eles não têm que dar conta de tudo sempre. Mas enquanto eles estiverem ali, eles procurarem fazer o melhor que eles podem. Pode passar o próximo. Melhor que eles podem. E se um dia não estiver bem, a gente ter a humildade de reconhecer isso e falar, hoje eu não estou bem, hoje eu vou procurar fazer o melhor que eu posso, tá? Em alguns casos, existe sim a necessidade de um tratamento com medicação e até psicoterapia. A gente sabe que atividade física, uma dieta legal, balanceada, é muito recomendado para a nossa saúde, então a gente tem que sair um pouco desse olhar para a doença e tentar fazer uma medicina, né, voltada para a nossa saúde. Próximo. Por favor, próximo. Já estou finalizando. Então, assim, isso aí é muito divulgado nas redes sociais, se falam muito dos hábitos diários, mas a gente viu até que ponto eu realmente tenho essa responsabilidade de assumir esse cuidado, né, esse autocuidado. Próximo. E finalizando, eu não consegui colocar a música aqui, mas se vocês puderem hoje ouvir essa música que traz esse trecho, tudo é uma questão de manter a mente quieta, né? E aí vem a questão da meditação,
da quietação da mente, que também tem trazido muito benefício para a nossa saúde como um todo, a espinha ereta e o coração tranquilo, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora e de fora para dentro. Essa música é muito gostosa e eu acho que ela traz muito o contexto que a gente está discutindo hoje, que é a questão do cuidado. Próximo. Então, eu gostaria de agradecer. Tem aí os meus e-mails. Fiquem à vontade. Caso queiram e eu possa estar contribuindo de alguma forma, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada, Yara, né, pela brilhante apresentação. Né? Quando a gente tem afinidade nas falas, né? Eu fiquei aqui ouvindo a doutora Ana Amélia, a doutora Tatiana, e agora você, a doutora Yara, né? E eu vejo, assim, o quanto afinidades nesse cuidado com os nossos pacientes, nossos terapeutas ocupacionais, né? E fisioterapeutas e toda a equipe multidisciplinar. Eu tenho uma experiência de 18 anos com idosos e, assim, gostaria de ficar aqui a noite toda falando com vocês das experiências e ouvindo a experiência também de cada um de vocês. Mas o nosso tempo não nos permite, né? Uhum. E muito obrigada, Yara. Foi um prazer enorme tê-la conosco. Eu que agradeço. Continuando, né? Quero convidar a doutora Patrícia Mendonça Mello, ela que é médica geriatra pela Sociedade Brasileira de Geriatria, fazendo parte do corpo clínico do Hospital do Coração, do Neurológico, professora de geriatria na Faculdade de Medicina da PUC, que irá abordar o tema, os benefícios da equipe interdisciplinar para o idoso. Seja bem-vinda, doutora Patrícia, ao nosso evento. Olá, boa noite. Eu sou a doutora Patrícia, eu sou geriatra e gostaria de agradecer a Marta o convite. É uma mesa engrandecedora e eu vou tentar falar um pouquinho do meu papel dentro dessa interdisciplinaridade que é a gerontologia. Boa noite. A geriatria hoje, ela vem como uma especialidade em voga, mesmo porque a gente está vendo o idoso envelhecer, o aumento da expectativa de vida. Então, a geriatria hoje, ela é uma especialidade que ela vê o paciente como um todo. A gente não tem aquela visão compartimentada, fragmentada do especialista. Então, é nesse sentido que eu vejo o grande benefício da interdisciplinaridade entre as áreas. Essa interdisciplina entre nós, terapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, ela é o instrumento condutor da gerontologia. O paciente idoso, ele demanda abordagens diferenciadas. Ele é um paciente peculiar. No primeiro momento, o paciente idoso é aquele paciente que não tem reserva. Então, como muito bem abordou a doutora Ana Amélia, eu tenho, na maioria das vezes, um paciente frágil com reserva diminuída. Diferente de uma criança que num dia está doente, no outro dia está ótimo, esse idoso, em 24 horas, ele pode caminhar para o fim da vida. E é justamente no nosso conjunto que eu vejo a grande diferença que a gente faz na vida do nosso paciente. Inicialmente, todo mundo me pergunta, a partir de que idade eu tenho que ir no geriatra? A gente envelhece a partir dos 30 anos. A nossa curva é só ascendente. Com 30 anos, a gente já começa a declinar. Todo mundo questiona qual que é o elixir da longa vida. Existe uma fórmula mágica para envelhecer? Infelizmente, a gente ainda não tem esse elixir e a gente não tem uma fórmula mágica para envelhecer. O que a gente sabe que os estudos mostram que as sociedades recomendam? Dieta saudável, exercício físico e estímulo intelectual. E é nesse sentido que a gente vê o nosso papel juntamente com essa mesa. Eu preciso de uma atividade física
E é aí que eu preciso de um bom fisioterapeuta. Muitas vezes, durante a consulta, a gente joga. O senhor tem que fazer atividade física. A gente não delimita, a gente não fala o tempo, a gente não dá exemplos, e isso é importante. Num trabalho publicado aqui no Brasil mesmo, é fundamental esse esclarecimento. Então, para eu envelhecer bem, eu preciso de uma atividade física, e o fisioterapeuta vem a esse encontro. Para eu envelhecer bem, eu preciso de uma dieta saudável, tanto que a dieta do Mediterrâneo, baseada nas castanhas, no azeite, no vinho, no resveratrol, é a dieta que permite um maior envelhecimento. Os pacientes que têm essa dieta, eles conseguem uma expectativa de vida maior. Nesse sentido, eu preciso do nutricionista. Em relação ao envelhecimento bem, eu preciso de criar novos circuitos neuronais. Eu preciso de dar uma atividade nova e diferenciada para o meu cérebro. E é aí que eu preciso desse terapeuta ocupacional. Então, a equipe multidisciplinar hoje, ela tem muitos desafios. Primeiro, a própria conversa entre nós. Muitas vezes eu vejo colegas meus se dizendo deuses e eles não têm a capacidade de conversar e de discutir o caso com outros profissionais. Isso é enriquecedor, tanto para a gente que aprende mais, médicos, como para o próprio paciente que vai ter uma qualidade de vida melhor. A gerontologia, junto com a geriatria, ela reconstrói, porque alguma coisa que está fragmentada, a gente tenta unir e ela recombina, porque a gente tenta juntar e, a partir daí, oferecer melhor qualidade e assistência à saúde do idoso. A Ana Amélia colocou muito bem a fisioterapia. Uma parte dos idosos, eles acabam evoluindo para uma diminuição de marcha e uma diminuição de força. O que eu preciso como geriatra? Eu preciso que meu paciente envelheça com independência, mantendo a sua funcionalidade. O paciente vai envelhecer? Vai, é inerente. Ele só não vai envelhecer se ele morrer jovem. E é uma pergunta que eu sempre faço no consultório. E aí eu pensei, não, doutora, o senhor quer envelhecer? Não, doutora, então o senhor tem que morrer jovem. O que eu preciso é de garantir justamente essa independência até na finitude de vida dele. Por exemplo, um exemplo que eu achei interessante da Ana Amélia citar. O nutricionista, ele prescreve um suplemento, juntamente com o médico, que também tem esse poder. Só que se eu tiver só o suplemento, os estudos mostram que eu não consigo ganhar massa muscular. Então, só o suplemento ele vai ser absorvido em parte e eu não vou ter o ganho de proteína sendo estimulada a formar uma nova massa muscular. Então, eu preciso dessa interligação. Eu tenho alguns pacientes, não só de fisioterapia motora, mas a fisioterapia respiratória. O idoso, por ele ter uma reserva diminuída, esse pulmão envelhece e eu faço áreas de atelectasias, eu faço áreas de fechamento. Isso causa um cansaço no paciente. Você investiga, não tem nada no pulmão, alguma doença orgânica, você investiga, não tem nada no coração, o paciente não tem anemia. O paciente tem uma diminuição daquela capacidade de troca. Com a fisioterapia pulmonar, eu consigo expandir esse pulmão e consigo proporcionar independência. Era um paciente que antes não conseguia tomar banho sozinho e hoje ele acaba conseguindo isso daí. O acesso às terapias hoje, a gente tem que questionar isso. Será que todo paciente tem acesso a essa terapia? Ele sabe como chegar naquele profissional? Nós, geriatras, indicamos corretamente o profissional? Ele tem poder financeiro para ter acesso àquelas especialidades? Então, tudo isso a gente tem que pensar nessa nossa abordagem, que a doutora Tatiana disse, a terapeuta ocupacional. O nosso objetivo é justamente de agir na promoção da saúde, na prevenção da doença. A terapia ocupacional, eu acho que ela cria condições ambientais para uma vida com qualidade. Quando eu fazia residência, eu fiz na USP de Ribeirão. Eu lembro muito bem de uma instituição de longa permanência, assistida por uma TO, e a gente tinha um paciente com doença de Parkinson.
e esse paciente dificilmente ele conseguia alimentar-se sozinho. A terapeuta ocupacional criou uma pulseira com maior peso e, com isso, ela conseguia diminuir o tremor, fazendo levar o alimento até na boca. Para nós que estamos com quantidade boa de independência, para o paciente idoso, isso é um grande benefício. Então, o papel do terapeuta ocupacional nesse sentido, e até mesmo de antecipar o problema, atuando na prevenção, ele é fundamental. Eu preciso do terapeuta para poder criar uma ambientação segura para que aquele meu paciente continue mantendo a funcionalidade e mantendo a independência. O paciente idoso, através dessas terapias, dessa nossa interdisciplinaridade, ele consegue reabilitação. O paciente idoso, ele evolui com perdas, mas que nós, no nosso papel de profissional de saúde, a gente tenta resgatar para poder manter a autonomia do nosso paciente. E eu acho que isso foi muito bem dito pela Yara. Eu preciso da autonomia do paciente idoso. A consulta de um paciente idoso, ela já é diferenciada, ela demanda muito maior tempo. Nesse sentido, o paciente normalmente ele entra junto com o cuidador. E quantas vezes nós observamos erroneamente a direção direto para o cuidador? Por que a senhora trouxe a mãe aqui? O nosso papel, o nosso paciente é o idoso. Da mesma forma que eu preciso de ter autonomia até para mantê-lo sozinho no meu consultório, porque muitas vezes ele quer fazer uma abordagem comigo que ele não quer que saiba a filha ou o acompanhante. Então, nesse sentido, eu preciso de respeitá-lo. Eu tinha uma professora que falava isso para mim, igual muito bem dito a Yara. Eu nunca posso tirar do paciente o poder da decisão, eu preciso de informá-lo a doença, mas eu também nunca posso tirar a esperança dele. Um exemplo que eu vejo no meu consultório, por exemplo, eu acho que o termo demência de Alzheimer, ele tem uma carga muito pesada e muito negativa. Eu sempre, na hora que eu vejo essa possibilidade, eu tenho que ser franca com o meu paciente. O senhor tem um problema de memória. Não é usual, isso pode evoluir. Eu tenho que garantir para ele a confiança de que eu estou falando a verdade para ele, até para ele poder se programar. Seja em relação aos filhos, seja em relação à independência financeira dele. Então, mesmo o paciente numa fragilidade de uma deficiência cognitiva, ele precisa de ser informado para que ele possa garantir nessa doença uma assistência adequada. É nesse sentido que eu acho que a gente vai ao encontro de manter todas essas nossas disciplinas interligadas. Eu tenho uma professora que fala que a gente permanece eternamente jovem enquanto a gente é capaz de aprender coisas novas. Então, essa possibilidade que nós temos de criar novos circuitos cerebrais, de aprender coisas novas, ela é fundamental para a gente poder garantir um envelhecimento saudável com independência e funcionalidade. Nesse papel também eu enquadro o nosso psicólogo, fazendo parte dessa nossa interdisciplina, até para poder lidar com questões dentro da própria família. Uma coisa que eu vejo muito predominante é se falar, o idoso ele é aborrecido, ele é um paciente chato, ele é um paciente que te oportuna. Isto não é verdade. O idoso que se tornou aborrecido, ele já era um jovem aborrecido. Não é porque a gente envelhece que a gente vai ficar chato. Normalmente, os jovens, ele já era um jovem chato e que acabou envelhecendo dessa maneira. É nesse sentido que eu vejo o papel do psicólogo
principalmente agora que a gente está tendo um aumento da expectativa de vida, um aumento da prevalência de doenças irreversíveis e incuráveis. E aí eu preciso dos cuidados paliativos, onde eu tenho um psicólogo fazendo esse papel nessa estrutura familiar de se compreender essa finitude da vida, de se compreender que a gente está nesse final e de garantir uma qualidade de vida nesse fim que possa estar tão próximo. Então, os benefícios dessa interdisciplinaridade entre as especialidades, sejam os médicos, sejam as nutricionistas, sejam os psicólogos, sejam os terapeutas ocupacionais, ela é fundamental. Eu acho que a gente tem grandes desafios a vencer, tanto possibilidade de acesso, possibilidade de financeiro. Eu acho que mesas como essas engrandecem, porque ninguém é detentor do conhecimento, criam oportunidades para a gente aprender coisas novas. Então, assim, é nesse sentido que nós, geriatras, nós sabemos a fundamental importância que tem essa ligação. Tanto que a gente está vendo o nosso mercado crescer, a gente está vendo a nossa demanda. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, como profissional, a gente tem que se valorizar, a gente tem que mostrar o nosso papel, a gente tem que fazer a coisa séria para que nós sejamos respeitados e, justamente, através da qualidade, da independência, da autonomia que a gente proporciona para o nosso paciente. Falei brevemente, mas qualquer coisa estou à disposição. Obrigada, doutora. Que belas palavras, é muito bom ouvi-la, né? E, assim, espero mais vezes a gente em outras mesas, né? Hoje aqui, só enquanto coordenadora, não tive como colocar um pouquinho, né, daquilo que eu gostaria de estar colocando, mas as colegas falaram, assim, com muita propriedade sobre os nossos trabalhos, e você fez, assim, um fechamento brilhante nesta palestra. Muitíssimo obrigada, tá? Nós todos da comissão organizadora e do CREFITO 11 agradecemos você e esperamos estar conosco mais vezes. Muito obrigada. Conte comigo. Conte comigo. Obrigada. Obrigada a todas, né? Passaremos agora para a próxima mesa. É uma semana cheia de experiência, né, nas diversas áreas de atuação da terapia ocupacional. E eu agradeço de coração a doutora Yara, a doutora Tatiana, a doutora Ana Amélia e a doutora Patrícia. Boa noite a todos e continue conosco assistindo as próximas palestras aí. Obrigada. Tchau, gente. Um prazer e até a próxima. Tchau, até mais. Até a próxima. Foi um prazer.